existe uma saída. Deus não se esqueceu de você. Nunca desista da vida. Tudo é possível ao que crê. Sempre existe uma saída. Deus não se esqueceu de você. Acusa. Uma sociedade universal segue um padrão que está no Decálogo. Pelo menos as leis que estão na esfera horizontal, não vertical, porque todos não crê no Deus que você crê. Nós sabemos que o Decálogo existe duas separações: as leis morais e espirituais na linha vertical, isto é, falando sobre Deus, amar Deus, não fazer imagem de escultura. Então isto é, você com Deus. Mas existe as leis morais e verticais, que é você não adulterar, você não olhar para a mulher do seu irmão, você não roubar. Então estas leis morais estão em toda a sociedade como um todo universal. Porque existe uma lei interna e moral a qual Deus colocou em qualquer ser humano, que é a consciência, e esta nossa consciência de uma sociedade conduz um segmento universal. Por exemplo, mas de repente você pode analisar e falar: pastor, mas existem pessoas que estupram, pessoas que roubam. Querido, mas eu estou dizendo de regras e não de exceções. Porque se fosse regra, as pessoas cometerem o que você está pensando, então a sociedade autodestruiria. Mas a sociedade está alicerçada em conceitos bíblicos, quer seja ela crendo ou não crendo. Porque Deus, para que haja um segmento, haja pessoas se socializando, ele deveria então assim fazer. Então ele introjeta dentro do ser humano a consciência, que eu costumo dizer que é uma lei que rege todas as leis. Quando você ofende, esta consciência te acusa. Quando você faz algo de bom, esta consciência te aplaude. Repare isso dentro do ser humano. Agora, o problema é o ego. O problema é reconhecer que você erra, né? Isto é o grande problema. Mas eu não quero entrar nessa linha, eu quero continuar falando do que nós estamos falando. As reações. Vamos lá. E o que é a consciência? O que podemos dizer sobre consciência, sobre intelecto, sobre cérebro humano? Não podemos dizer muita coisa. Porque a ciência, por exemplo, as pessoas dizem que nós usamos 10% do cérebro. Isso não é conceito científico. Porque até então, duas regras para que seja e haja ciência tem que ser a observação e o experimento. Tem que observar e experimentar. E o cérebro ainda continua sendo uma lacuna para a ciência. O cérebro ainda continua sendo um mundo intangível à ciência. Quando dizemos: olha, o ser humano usa 10% da sua capacidade e Einstein usou mais, isto é apenas suposições teóricas. Podemos afirmar, de repente, pela inteligência que era e hoje é, mas nada disto é provado. Tanto é a infinitude que é o cérebro humano e a tua consciência. Agora eu quero falar um pouco sobre as reações que supostamente gerou o universo. Eu quero dizer de suposições, eu quero dizer de teoria. Por exemplo, a teoria do Big Bang, que diz que 14 bilhões e meio de anos atrás, ou 13 bilhões e meio, não lembro, agora estão dizendo que é menos, né, esta datação, que veio o Big Bang através disso. E uns dizem que a teoria do Big Bang e a teoria da evolução são diferentes. Pode ser, mas ela tem o mesmo segmento. Através dessa explosão veio o confronto de duas energias atômicas, então vieram todo ser humano. Agora já existe outra argumentação. Por exemplo, criaram o grande colisor de hadrons. E esta máquina, ela tem uma potencialidade, estão querendo confrontar de novo estas energias. Mas mesmo na explosão
que aconteceu supostamente há 14 bilhões e meio de anos atrás, não poderia criar massa. Então eles estão querendo encontrar uma terceira partícula, e eles até chamam de partícula de Deus, porque somente nesses dois conflitos de explosão não pode haver a massa, somente uma explosão, mas não poderia haver a massa. Agora, falando da consciência, as reações do Big Bang supostamente gerou o universo, e houve reações físico-químicas, houve reações químicas. Mas estas reações, então supostamente veio a ameba, depois veio o ser humano e alguns seres humanos que continuaram a ameba. Agora, a questão é que em tudo isto, até que supostamente esta teoria pode explicar o ser humano como a sua estrutura física. Agora, não pode explicar a consciência do ser humano. Esta teoria não explica a consciência, por isso que a ciência acaba não tocando na mente humana. Então, querido, nada desta explosão podia gerar a minha e a sua consciência. Alguns dizem que essa explosão gerou o cérebro e as tuas células. Mas, querido, olha que interessante. As células que existem no cérebro é similar a algumas células que existem no corpo humano, né? Ou outras partes do organismo. Elas são similares, elas são iguais a outras partes que existem no organismo geral do ser humano. Agora, estas partes que são iguais, elas causam e produzem efeitos radicalmente diferentes. Por exemplo, o cérebro produz consciência, a consciência vem os pensamentos. Por exemplo, você pode olhar aqui e pensar sobre mim. Pensa aí, olhe para o seu irmão e pense em alguma coisa dele. Pensou? Pensou? Olhe para o seu irmão e fala: olha que bonito é meu irmão. Graças a Deus que ele tem a luz de Cristo, porque antes era fake e dói. Você de repente pode pensar isso, não falar. Agora, da onde vem o pensamento? Desta explosão? Da onde vem a sua consciência? De repente você está conversando e tem aqueles... Por exemplo, tem uma tia minha que hoje foi em casa, e ela... Não sei se ela fala mais rápido que a velocidade do som, mas ela se você não sair correndo, ela não para de falar. Meu irmão gosta muito dela, estava com saudade dela. E quando ela estava falando comigo, eu estava: Senhor Jesus, amarra essa língua. Mas ela não sabia que eu estava falando isso, porque eu não queria ofender ela. Então, isso é o pensamento do ser humano. Da onde vem isso? Da onde pode vir isso? Querido, a aparição da mente é tão imprevisível e inexplicável. Você pode pensar num sonho, você que é crente, você não vai pensar bobeira, né? Graças a Deus, amém? Mas você pode pensar algumas coisas, algumas situações. Isto é imprevisível, isto é inexplicável. Até pode explicar a estrutura física do ser humano, mas o estado de consciência estão fora do padrão evolutivo. É inexplicável a consciência humana. Querido, ela não pode ter surgido da matéria como é a reação química desses elementos, segundo o que diz essas teorias, mas ela é abstrata, como seus pensamentos morais que regem uma sociedade universal. Cada um tem o seu. Olha que interessante, eu vou pedir isso de novo, eu acho que já pedi, mas eu estou querendo que você dê um joia para mim. Você pode dar um joia para mim? Que joia fraco, dê um joia aí para o pastor. Você não está, como diz o Fabiano, você não está num velório, você está na casa de Deus, meu amado. Repare que a sua impressão digital, esta bolinha aí, cheia de bolinha aí, não existe outra igual esta informação que você tem, a tua informação genética, quando você é gerado, quando milhões e milhões de espermatozoides fecundam um só, quando é regra, um só fecunda dentro da mãe, então a partir disso ele abre a sua cápsula até ele chegar até ele
haver todo esse processo e chegar no óvulo, então quando ele chega lá, ele sente a segurança, então ele desprende da sua proteção, liberando uma célula. E essa célula vai dividir em 2, 4, 8 e assim por diante. Mas a primeira célula que é chegada e formada dentro do óvulo, não existe nenhuma outra em todo o mundo. De 7 bilhões de habitantes existentes no planeta Terra, e você pode fazer uma soma dos que já vieram, morreram, gerações e gerações, pode fazer toda esta soma e você não vai encontrar uma impressão digital igual à sua. Ninguém encontra uma personalidade igual à sua. Ninguém é igual a você. Você é a coroa da criação. No teu corpo, no teu espírito, na tua alma, tem a impressão digital daquele que criou tudo isto. Querido, de repente você pode dizer, dentro dessas argumentações de consciência, que o mal é existente, de fato é. E de repente você pode argumentar e dizer como Deus é onipotente, ainda é amoroso, sendo que existe o mal. Por exemplo, eu posso argumentar também de dizer que como você conheceria o bem se não existisse o mal? Por exemplo, como você odiaria os maus tratos com uma criança se não existissem esses agentes morais dentro de você, para então assim você entender? É um argumento. Como você entenderia que Deus é bom se não houvesse o mal? Como, por exemplo, lá em João capítulo 11, Lázaro morre, então Jesus é mandado um emissário ali e diz: olha, Lázaro, teu amigo íntimo, está morto. Então Jesus, ele não dá atenção, supostamente, os discípulos oram, e ele continua a tua trajetória. Depois, somente no quarto dia, ele chega a Betânia. Então Lázaro já está no sepulcro há 4 dias. Então havia um mal causado. Então Lázaro era uma pessoa boa, era uma pessoa que tinha um segmento religioso, e esse era o verdadeiro. Então de repente você imagina, houve um mal na vida de Lázaro, houve algo ruim na vida de Lázaro. Mas Jesus, ele chega e ressuscita Lázaro. Então acontece o milagre e a interferência de Deus. Mas de repente, querido, você fala: mas comigo não aconteceu isso, com a minha família não ressuscitou meu pai. Mas, querido, quem crê em Cristo, no último dia será ressuscitado. Querido, quem crê e tem a confiança em Jesus, ele diz que naquele último dia os mortos terão que entregar, os mares vão entregar os teus mortos, a terra vai ter que entregar, o cemitério vai ter que entregar, porque ele vai ressuscitar aqueles que creram e serviram. Amados, de repente você pode ainda questionar sobre o mal. Eu posso dizer que em Apocalipse 21, versículo 4 diz que Deus limpará dos nossos olhos todas as lágrimas. Não haverá mais morte, pranto ou clamor, porque tudo isso vai passar. E de repente você pode ainda argumentar e questionar. Então eu vou dizer para você o que está em 1 Coríntios capítulo 13, versículo 9. Em parte eu conheço, em parte eu profetizo, mas quando vier Jesus, o que eu conheço em parte, o que eu profetizo em parte, será aniquilado. Lá em Deuteronômio 29 diz que as coisas encobertas são do Senhor e as descobertas são para nós. Querido, uma vez uma pessoa disse que não cria em Deus porque não podia entender de Deus. E a mesma questão é a que eu creio. Eu creio em Deus porque eu não entendo tudo dele. E por eu não entender tudo sobre ele, isto quer dizer que ele está além do meu pensamento. Isto quer dizer que ele é Deus. Louvado seja o Senhor. Querido, Anthony Kemi diz: de onde veio o Big Bang? Segundo os ateus, do nada. Mas do nada, nada pode vir. Segundo todas as leis da ciência, exceto teoria, elas estão respaldadas dizendo que do nada, nada pode vir. Então tem algumas premissas filosóficas e argumentos científicos que tem alguns conceitos. Que o primeiro, o universo teve um princípio.
segundo os evolucionistas, há 14 bilhões e meio de anos atrás. O princípio do universo, como a primícia da ciência diz que tudo que veio a existir tem que existir uma causa. Se nós estamos aqui, obviamente tem que existir uma causa. Se este copo está aqui com água, obviamente tem que existir uma causa. A Michele trouxe. Se você está aqui, alguém te transportou, então tudo existe uma causa. Agora, se o universo teve um princípio, o princípio do universo foi causado. A causa do princípio do universo não foi causado. A lei da causa e efeito, que é uma lei aceita em todo segmento científico, diz que a causa primeira do espaço infinito, por exemplo, os cientistas estudando astronomia, estudando o universo, eles chegam à conclusão que ele é infinito, como é os números. Se você começar a contar 1, 2, 3, você nunca vai chegar a um fim. E eles acreditam, pelos estudos, que o universo não tem um fim. Então, e tem que existir uma causa maior que isso, porque uma causa menor não poderia criar algo maior. Uma causa menor que o universo, como queria criar um universo infinito? Então, as premissas e as considerações e os postulados da lei da causa e efeito, como eu disse, aceito por todo segmento científico, diz que a causa primeira do universo infinito tem que ser onipotente. A causa primeira do tempo infinito tem que ser eterna. Se existe um tempo cronos, um tempo infinito, tem que existir algo maior, e ele tem que ser eterno. A causa primeira da energia, segundo as leis da ciência, diz que a energia ela é ilimitada ao estudar. Segundo a lei da termodinâmica, ela já existe, não pode ser destruída e nem causada. Então, a causa primeira da energia ilimitada, ela tem que ter poder para criar. Então, ela tem que ser onipotente. A causa primeira das relações interuniversais tem que ser onipresente. Você sabe o que é relação interuniversal? Por exemplo, nós estamos aqui relacionando. Está acontecendo um monólogo aqui, eu estou ministrando. E em outras igrejas também estão acontecendo e pessoas estão relacionando. E como alguém criou relacionamentos no mundo inteiro interuniversais, se ele tem que estar acima disso? Então, por isso que a Bíblia diz que o nosso Deus é onipresente, porque a causa primeira das relações interuniversais tem que ser onipresente. A causa primeira das complexidades infinitas, ela tem que ser onisciente. Você quer ver? Você está pensando aí, eu estou pensando aqui, e as pessoas estão pensando, 7 bilhões de pessoas pensando. Então, alguém que criou o pensamento e a consciência, ele tem que estar no controle segundo o que diz a demanda e a lei da causa e efeito. Então, a causa primeira das complexidades infinitas, ela tem que ser onisciente. A causa primeira dos valores morais, ela tem que ser uma causa moral. Por exemplo, nós temos valores morais, nós temos conceitos morais. Da onde veio isto? Veio da teoria do Big Bang, ou num processo evolutivo, o ser humano impregnou algum tipo de moral que até então é abstrata, dizendo que é errado matar e é certo fazer o bem. Da onde veio isso? A ciência pode explicar isso? A causa primeira dos valores espirituais, ela tem que ser espiritual. Todo ser humano, exceto os ateus, mas eu desconfio também, eles procuram algo espiritual para se basear, se regrar, se pautar. Uns procuram espiritismo, uns procuram, mas todos tendem a buscar algo intocável, implausível, todos têm. E qual é a causa disso? Mas pastor, porque Deus não conduz as pessoas a o adorar? Porque existe o livre-arbítrio, Ele não quer que você seja um robô em adoração. Mas Ele vai mostrar pelo universo, pela Bíblia, por você, que Ele existe. Querido, a causa primeira do amor humano tem que ser amorosa. Uma das coisas que une a sociedade é o amor. Uma das coisas que se faz relacionamentos é o amor. E da onde veio o teu amor? Você já parou para pensar? Será que isto veio do nada? Da onde? Por que você ama?
Por que você sente? Por que você tem esse sentimento, de repente emotivo? Lembrando que existem algumas esferas de amor, mas de onde isso vem? A causa primeira da vida, segundo a lei da biologia, da biogênese, descoberta por Pasteur, que diz que inanimado não cria animado, inorgânico não cria produtos orgânicos. Então, a causa primeira da vida, ela não pode ser uma explosão que é inanimada. Através dos focos dessa explosão que veio a massa se tornou inanimada, então ela não pode produzir vida. E a causa primeira da vida, ela tem que ser viva. Da onde vem esses conceitos? Primeiro, tudo que começa a existir tem uma causa. O universo começou a existir. Portanto, o universo tem uma causa. Deriva do fato de que uma vez de que o tempo e o espaço e a matéria não existiram antes do princípio do universo, a causa do universo tem que ser, se você raciocinar e ter um pensamento lógico, devia ser atemporal, sem limites no espaço, não material. Esta causa não pode ser física e nem está sujeita a uma lei científica, uma vez que todas as causas desse tipo pressupõem tempo, espaço e matéria para existir. A causa tem que ser imaterial do universo, tem que ser atemporal, sem limites, tem que estar além das leis, tem que estar além do espaço. Esta causa também deve ter livre arbítrio, e uma vez que somente as pessoas têm livre arbítrio, alguém criou, e esse alguém foi Jesus. João capítulo 1, versículo 1 diz que no princípio era o verbo estava com Deus, e o verbo era Deus, e todas as coisas foram feitas por Ele, e sem Ele, nada do que foi feito havia sido feito. A chance do universo ter vida são tão improváveis, segundo qualquer ramo científico, a ponto de ser incalculáveis, incompreensível. Por exemplo, uma mínima mudança na gravidade poderia causar um colapso sem precedentes. A distância, querido, do Sol, do planeta Terra, é exatamente correta para que haja vida. Se essa distância fosse menor, nós não estaríamos aqui. Se essa distância fosse maior, estaríamos congelados. A Lua, ela fica numa distância de 384 mil quilômetros da Terra. E se essa distância fosse menor, a Terra, que é constituída de 70% água, ela inundaria através das suas marés 2 vezes ao dia. Será que então estaríamos aqui? Será que essa distância foi obra do acaso? Todos os planetas, a rotação da Terra, por exemplo, a Terra ela gira no teu próprio eixo em 24 horas. Se essa distância fosse 1/10 de segundo a menos, isso quer dizer que os dias seriam 10 vezes mais longos do normal, que é 12 horas, seriam 120 horas e também para a noite. Isso quer dizer, querido, que não aguentaríamos o calor da noite e, se sobrevivêssemos, não suportaríamos o frio da noite. Repare que no final da noite começa a esfriar mais, de repente você precisa de um cobertor. Se continuasse assim, esfriar, até nós morrermos. Querido, qualquer mudança no sistema gravitacional causaria colapso na Terra. Agora, a Lua está numa distância para controlar as marés. Agora Deus, ele faz algo maravilhoso quando ele constitui a terra de 70% de água para provar que ele está no controle. Porque se você colocar aqui 30% de terra e 70% de água, obviamente a terra não seguraria e não comportaria a porção de água. E Deus, ele faz isso para, querido, de alguma forma mostrar que ele está com o dedo na criação e em tudo que você vê. Esse é o nosso Deus. Agora, muitas vezes nós perguntamos, eu não tenho a resposta, já quero adiantar, por que então Deus fez bilhões de planetas?
Nosso sistema estelar, a nossa galáxia é uma dentre milhões. Por que então Deus criou vários planetas? Porque Deus criou estrelas muito maiores que o Sol? Porque Deus então colocou tudo isso, sendo que não há vida em nenhum outro lugar? Eu pergunto, por que Deus fez isto? Por que Deus fez isso? Para mostrar que isso não é nada comparado no que Ele quer fazer para a sua vida. Para mostrar a potencialidade e o poder e a onipotência de Deus, para mostrar, querido, que nós temos um Deus poderoso, um Deus, querido, que é onipotente, um Deus que a Bíblia diz no Salmo 119, que os céus manifestam a glória do Senhor e o firmamento anuncia a obra das tuas mãos. Querido, quando você for para a praia, me convide. Mas quando você chegar e olhar aquele sol e olhar aquele mar, você veja que lindo é a criação, mas também entenda que Ele está te evangelizando. O sol é um missionário, a lua é um missionário. Quando você sai e fala, que lua maravilhosa, ela está dizendo que existe um Deus que criou. Quando você vê aquele sol, quando você vê aquele mar infinito aos teus olhos, então Deus, Ele está dizendo, eu que fiz isso, meu filho, eu que criei isso. E eu quero dizer a você que eu tenho algo muito maior preparado para você que me teme. Amados, quando eu fui estudar sobre quem descobriu que a Terra era redonda, não foi Galileu, foi Magalhães, quando ele estava numa excursão marítima, então ele descobriu que a Terra não era chata. Até então, até o ano de 1600, toda a teologia, todo o segmento científico, que era muito resumido, a se comparar com o de hoje, mas todo o segmento, então, acreditava pela lógica. E Deus, Ele faz coisas fora da lógica para mostrar que Ele é Deus. Então, pela lógica, não precisava estudar. Analisaríamos, imaginaríamos que a Terra era chata. Mas então Magalhães, quando estudando sobre isso, ele descobre que a Terra era redonda. Então houve uma grande problemática na época. Ninguém entendia. A ciência começava a descobrir estas situações. Mas há 700 anos atrás, antes de Cristo, Isaías, no capítulo 40, verso 22, ele diz que o Senhor está sentado sobre o globo da terra. Querido, até então, para nós cristãos, havia uma problemática acerca da astronomia, porque lá em Gênesis, capítulo 1, versículo 1, diz que, versículo 3, que haja luz. Então Deus fez a luz. E a partir do quarto dia da criação, a partir do versículo 13 de Gênesis, capítulo 1, então Deus cria o sol, e Deus cria a lua e os astros para governar. Então a astronomia confrontava a teologia dizendo o seguinte, que como pode primeiro Deus criar a luz e depois Deus criar o sol? Sendo que até então acreditava que toda fonte proveniente de luz vinha do sol. Mas olhe para cima, você está vendo essa lâmpada? Essa lâmpada mostra que Deus é poderoso. A primeira lâmpada descoberta por Thomas Edison, é isso? O Ricardo falou que era Pedro Alves Cabral, tá certo? Thomas Edison. E esta lâmpada, ela tinha fonte de luz, e se você deixasse ela um período ligada, você se queimaria, porque ela também tem fonte de calor. E Nicolau, no ano de 1934, ele cria essa lâmpada que é chamada de lâmpada fria e fluorescente também. E esta lâmpada, ela não, logicamente, ela, se você ver agora, ela está um pouco quente por algumas ligações que conduzem energia